Hoje a gente vai falar a respeito de SQL Injection. E é bem tranquilo, vou tentar manter o mais trivial possível, que é para ficar de fácil entendimento, tá? E, bom, vamos lá. Vamos partir do princípio aqui, né, de uma consulta normal. Eu coloco um aqui, ele me retorna admin, tá? E aqui, basicamente, o comportamento é o seguinte. Eu informo um ID aqui, que por sua vez é repassado lá para o back-end. O PHP vai fazer a tratativa desse cara aqui. Bom, partindo da premissa que esse cara está em PHP, ok? E, por sua vez, ele vai passar isso para o banco de dados. E o banco de dados vai fazer a interpretação, a leitura do código, né, da query que a gente está executando lá no banco, tá? Do PHP. Detalhe que a gente tem o source code aqui, ok? E isso aqui facilita o nosso entendimento quando se trata de um SQL Injection aqui, né? Aqui o desenvolvedor, claro que propositalmente já deixou esse aqui vulnerável, né? Para que a gente tenha condições de exercitar a ideia, mas vamos supor que o nosso coleguinha desenvolvedor da nossa empresa, ele coloca o emprego dele em risco fazendo essa orelhada aqui, ó. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Ele já passou a ID direto. O cara já passa a ID direto na query. Sem sanitização nenhuma, não precisa filtrar nada, né? Não tem ninguém mal intencionado no mundo. Aí o que acontece? O cara vai lá e ele faz isso aqui, ó. Ele coloca uma aspa simples aqui e tome. Já gera logo um erro lá no banco de dados. E por que isso aqui acontece? Vamos lá. A maneira de detectar, né, o SQL Injection, tá? Error-based, o mais simples possível. Por que isso aqui acontece? Porque a nossa query, ela tá nesse modelo aqui, ó. Programaticamente falando, ela tá estruturada dessa forma aqui, ó. Vamos lá, vou até anotar aqui, ó. Olha aqui. Quando a gente coloca uma aspa simples, a gente colocou um lá, né, quando a gente informa um, vai a query desses moldes aqui, ok? Quando a gente coloca uma aspa simples aqui, isso aqui quebra a estrutura da nossa query e por conta disso causa um erro, porque a gente tem uma string não terminada aqui, né? Ou se a gente informa 2 aqui, por exemplo, tá? Aí por conta do comportamento do banco de dados, né, ele não retorna nada, por quê? Porque aí ele encara esse aspa simples como um caractere somente, né? Mas isso é uma característica do MySQL. Inclusive, recomendo a leitura da documentação do banco qual você está tentando fazer o SQL Injection, que é para você justamente ter mais insumo ali na hora de você tá fazendo a sua injeção corretamente, ok? Bom, dito isso, legal. Uma outra maneira de você identificar também é ponto e vírgula, tá? Porque ponto e vírgula geralmente ela finaliza a sua query, tá? Ficaria mais ou menos nesses moldes aqui. No nosso cenário não vai funcionar por motivos óbvios, porque o ponto e vírgula ele é uma string nesse caso aqui, né? Por um outro lado, se de repente você estiver fazendo uma verificação, a título de exemplo, ok? Só numérica, se você troca isso por ponto e vírgula, ele geraria um erro parecido com o do aspa simples. Uma outra maneira que você pode fazer a detecção também é utilizando alguns encodes, né? E aqui eu só vou me abster de falar dos demais encodes que não o URL encode, tá? Para a gente não avançar muito no conteúdo. E aí se a gente vir aqui, por exemplo, tá? Aqui só para exercitar a ideia e você entender exatamente como que fica o conceito, né? Por trás dos panos aqui, o que está rolando. Se a gente coloca o URL encode desse caractere aqui, ele é o %27, ok? Vamos lá, a gente pode usar até o burp aqui para auxiliar a gente nessa linha. Quando a gente coloca aqui, ó, e faz um encode as URL, aí a gente vê que tem o %27, ok? Se a gente vem aqui e coloca o %27, ele não vai funcionar. Por quê? Ele não vai funcionar porque ele não vai encontrar nenhum caractere correspondente ao porcento, né? Ao porcentagem 27, tá? Porém, aqui, como vocês podem observar, ele está com %25, 27. E aí, onde é interessante a coisa. Por quê? Porque o browser, ele interpreta o nosso caractere porcentagem como um caractere especial. Por conta disso, ele faz um encode do porcentagem, ok? O porcentagem, por sua vez, é o %25, tá? Para que chegue lá no nosso back-end como 27 corretamente, porque ele faz o decode URL somente uma vez, tá? Conforme o que está declarado lá na RFC do protocolo HTTP.
todo e qualquer web server que você for trabalhar, ele vai fazer minimamente um URL decode, tá? Que não pela lógica da aplicação, tá? É a implementação do protocolo HTTP que determina que todo e qualquer web server ele deve fazer o URL encode ao menos uma vez, tá? Da sua URL. Bom, dito isso, como é que a gente vai fazer para explorar de uma outra maneira? Se a gente informar por 127 somente na URL, lembrando que ele está fazendo o decode somente uma vez da nossa URL, o que vai acontecer? Ele vai dar o chabu. Por quê? Porque não importa o que a gente de fato está vendo, mas o que importa é o que chega para o banco de dados. Uma vez que ele decodou, né, o por 127 e voltou aqui para o caractere aspas simples, aí ele chega lá no banco e dá esse erro aqui, ok? Vamos exercitar isso de uma maneira bem rápida e tranquila aqui. Vamos fazer uma paginazinha aqui, só para não deixar passar despercebido. Vou fazer uma página em PHP aqui. Página bem simplesinho, bem trivial. Página.php. PHP, tá? Get. Vou passar aqui o ID, tá? Pelo URL. ID. Ok. Echo, né? Para a gente printar esse cara na tela. Olha que interessante. Agora a gente sobe um web serverzinho aqui, ó. Só para a gente entender exatamente o que está acontecendo, tá? Vou voltar para o meu browser e eu vou chamar esse cara aqui na página.php. ID igual. Quando eu coloco o aspas simples, ele me volta o aspas simples. Quando eu coloco o por 127, ele me volta o aspas simples. Quando eu coloco por 125, ele vai voltar por 125, 27, ele vai voltar por 127, porque ele faz o decode uma vez, minimamente uma vez, ele vai fazer esse decode, e é por isso que ele tem esse comportamento aqui. Como a gente informou por 125, 27, aí o banco de dados ele vai receber o por 127 no caso. Por outro lado, se eu informo somente o por 127, vai chegar no nosso banco de dados somente o caractere aspas simples. Tá? Bom, dito isso, esse conceito é de fundamental importância para que se entenda, às vezes, alguns bypasses, por que eles acontecem, né? Não adianta fazer o filtro só por apóstrofo, né? Só por aspas simples, tem que ter outros tipos de verificação também, tá? Bom, dito esse conceito, agora vamos fazer alguma coisa que de fato vai trazer algum valor para a gente, né? Bom, uma vez que a gente já detectou que existe a injeção, aí a gente precisa agora, por meio de uma técnica chamada Union, eu vou fazer a exploração desse SQL Injection, e aí como é que a gente vai fazer? Como é que é o processo para que isso aconteça? Eu gosto de utilizar sempre o Order By, ok? O Order By é um dos exemplos, tá, que a gente pode utilizar. Order By, basicamente, ele vai utilizar de uma das colunas que você determinar por meio de um número ali, no caso, né, a primeira coluna, tá, para fazer uma ordenação alfanumérica ali do campo. A partir do momento que esse campo não existir, ele vai nos trazer algum erro. Então, se o primeiro campo ele existe, então ele vai voltar sem erro nenhum. Ok. O segundo campo, ele existe, order by 2. Ok, ele existe, não voltou erro nenhum. O terceiro campo, ele existe. Lembrando que eu estou colocando a query aqui, vou só mostrar como vai ficar na query lá no nosso back-end, né? Como é que vai ficar essa query aqui lá no nosso back-end? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu fecho um aqui, né? Eu fecho essa string aqui, coloco o order by, e aí esse comentário, né? Aqui é conceito do MySQL, tá? Traço, espaço. Se trata de um comentário, e por conta disso, esse caractere aqui ele é interpretado como um comentário e não como um comando, ok? E aí, nesse caso, eu consigo fazer a minha query funcionar. Por outro lado, ele vai me retornar um erro. Por quê? Porque a coluna 3 já não existe. Então, nesse cenário, nós temos duas colunas, tá? Que a gente pode tá utilizando no nosso Union, ok? E aí, como é que funciona essa técnica Union? Para resumir um pouquinho a história, não deixar o vídeo muito longo,
Vou colocar aqui, ó, union e select. Aí, esse select ele deve deter, né, 2 colunas somente, que é correspondente ao primeiro select, porque isso é uma determinação do comando union no banco de dados, tá? E aí, o que acontece? Aqui a gente vai começar a enumerar o nosso banco. Seguindo a mesma premissa, utilizando o comentário ao final para fechar corretamente ali a aspas simples, tá ok? E aqui a gente já consegue trazer a versão do banco de dados. Legal? Mas isso não está ajudando muito ainda. Vamos começar a, de fato, enumerar aquilo que a gente acha interessante. Ó, então vai ficar union, select, nulo, a primeira coluna. E na segunda coluna, vamos colocar o seguinte. Eu quero saber as tabelas que existem da table name, se não for na memória, que existe lá no banco de dados. Eu vou buscar isso numa tabela especial, tá? Chamado information schema.tables. Coloco o comentário ao final. Então a nossa query ela vai ficar dessa maneira aqui. Aqui vai fechar a nossa query. E aí vamos ver se esse cara aqui vai funcionar. Table names, table name from information. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Ó, então aqui, para resumir a história, a gente vai em busca de uma tabela de usuários, né? Pelo qual a gente vai extrair os hashes de senha. Ó, tá aqui. A gente vai extrair os hashes de senha dessa tabela aqui, ok? Só que para isso a gente precisa saber quais são as colunas, né, pertencentes a essa tabela aqui. Geralmente username e password, né? Mas de qualquer forma, vamos de fato verificar isso, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Union, select, column name, column name, from, tá aqui. Vou pegar esse cara aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar essa coluna aqui, ó. Tá? Vamos pegar essa referência aqui, ó. Column name, from information, schema, columns, where table name equal users. Aí. Agora sim, a gente acertou. E agora a gente tem user ID, first name, last name, user e password. Ok? Aí nesse caso, tão simples quanto. A gente pode até usar um comandinho SQL aqui para fazer com que isso funcione adequadamente para ele. A gente vai fazer union, select, tá? Concat, user. Vou colocar aqui password, só para facilitar a visualização, from users. Legal? E aí a gente conclui dessa maneira aqui. Vamos ver como que vai ficar? Não. Sim. São duas colunas. Agora sim. E garoto. Agora a gente já conseguiu extrair, tá, os hashes de senha. Próximo passo aqui. Cara, tão simples quanto. Você vai pegar a senha lá do cara, você vai pegar o hash de senha do cara, já automático, não precisa nem ter dó. Hash ID, já vamos ver se a gente consegue identificar. MD5 provavelmente, né? Se ficou na dúvida, tem um hash identifier. Coloca aqui, MD5, vi hash.txt, vamos jogar o hash aqui dentro, tá? E aí a gente mata esse cara aqui. Espera aí que eu não falei errado isso aqui. Hash.txt format equals raw md5 e é só correr pro abraço, ok? Então agora a gente já tem aqui a senha já vai deter as senhas ali dos usuários e aí a gente vai dar sequência no nosso teste. Mas para efeito de SQL Injection mais básico possível, aqui já nos atende. Só correr pro abraço.